Olá pessoal, hoje nós vamos falar de A Resistência do William Fuchs, que é um livro aí que tem sido bastante comentado, muito elogiado e venceu alguns prêmios importantes aí nos últimos anos. Se liga aí. Bom pessoal, eu tive a oportunidade de ler esse livro depois que eu participei lá da Festa Literária do Ceará, no finalzinho de... aliás, no comecinho de dezembro do ano passado, e eu conversei rapidamente com o Fuchs, eu vi uma palestra dele lá falando sobre esse livro, não necessariamente sobre esse livro, mas falando sobre ditaduras na América Latina, que tem a ver bastante com esse livro. E esse livro ele narra a história da família do Fuchs, dos pais dele que são argentinos, e adotam uma criança durante a ditadura argentina. É o irmão mais velho do próprio Fuchs. E ele vai narrar as circunstâncias que levaram o pai a adotar essa criança, as circunstâncias que fizeram ele sair do país, enfim, é uma memória familiar, né, esse livro, a visão do próprio autor em relação a essa história dramática que os pais viveram durante a ditadura argentina, né, até o exílio aqui no Brasil. Ele tem uma divisão em pequenos capítulos, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, por exemplo, são pequenos capítulos que vão dividir esse livro, são 40 e tantos capítulos. 47 capítulos vão dividindo o livro, são pequenos relatos, não lineares. O William Fuchs não separou esses relatos cronologicamente. E nesses pequenos capítulos ele vai contar coisas banais, por exemplo, como briga entre irmãos. Eu acho que quem tem irmão aí sabe bem o que são essas briguinhas aí. Eu tenho brigas antológicas com o meu irmão. Enfim. E também conta como é que foi o caso dos pais dele, as circunstâncias que levaram a adotar aquela criança. No outro capítulo ele fala dos ancestrais dele que vieram da Alemanha. Outra parte da família veio da Argentina, do Peru. Então, não segue uma cronologia, não segue uma temporalidade linear, né? Mas você consegue perceber que cada capítulo tem um fio condutor. Ele não são relatos jogados ao léu, assim. Todos têm um ponto que você vai perceber que eles são pequenos pontos em comum. E apesar dele contar a história do irmão adotivo, o mote inicial do livro ser esse, ele entremeia com questões políticas, obviamente. A gente está tratando de uma das ditaduras mais violentas da América Latina, que foi a ditadura argentina. E o próprio Fuchs assume que se trata de um livro político, né? Ele partiu daquela expressão do feminismo, que tudo que é pessoal é político. E é justamente isso que ele faz. Ele pega uma história extremamente pessoal, um relato dramático da família dele, e transforma numa causa política, né? Numa denúncia à violência de uma ditadura militar, né? Entretanto, tem muita gente que leu esse livro que não enxerga assim. Eu vi alguns comentários que não enxergam assim como um relato político. Mesmo o próprio Fuchs assumindo que ele quis fazer um relato político, muita gente não entende assim. O que é muito bom para atenção, para a gente voltar a atenção para esse romance, é você ter uma dualidade você ter diversas visões a respeito de um mesmo livro, né? É muito interessante quando você consegue pegar um romance curto como esse, de 130 páginas, 140 páginas, e ter visões muito diversas, né? Isso deixa, eu acho que talvez esse seja a grande virtude da escrita do Fuchs, né? Não à toa ele ganhou o Jabuti, o prêmio Jabuti de melhor romance, e ganhou o prêmio Saramago, né?
São 2 prêmios muito importantes para um escritor jovem como ele. Ele já escreveu outros 2 livros, que é A Procura do Romance e Histórias de Literatura e Cegueira. Também são livros que tiveram uma certa repercussão em termos de prêmios. E está sendo muito aguardado, né, esse próximo livro do Fuchs. E certamente ele vai voltar para essa seara política. Eu achei muito relevante ele conseguir fazer um relato pessoal e tratar coisas tão íntimas e ao mesmo tempo falar de coisas tão populares. Por exemplo, eu tiro aqui como exemplo um capítulo que ele fala daquela suposta armação na Copa de 78 que aconteceu na Argentina, e em plena ditadura argentina, e a Argentina precisava de uma combinação de resultados que ela tinha que vencer a seleção do Peru por 6-0, com 6 gols de diferença, para poder avançar na competição. E ela consegue vencer de forma bastante suspeita, por 6-0, e conseguir seguir na competição. Porque era muito importante para o governo argentino a vitória em casa, né, da sua seleção em casa, para fazer todo aquele festival ufanista, nacionalista da Argentina que dá certo, enfim, coisas que muito típicas das ditaduras, né? Seja de uma ditadura de direita ou de esquerda, o modus operandi político deles são muito iguais, né? Essa questão ideológica aí do que ditadura é melhor, a ditadura da esquerda ou a ditadura da esquerda, pra mim não tem diferença não, é a mesma porcaria. Tem uma curiosidade a respeito do título desse livro, que todo o processo de criação dele, desde o início até o final, das últimas revisões, já para sair na editora, era O Irmão Possível, o título do livro. E na época a Companhia das Letras tinha acabado de lançar O Irmão Alemão, do Chico Buarque. Então teve que ser trocado de última hora, assim. O próprio Fuchs ele resistiu muito à mudança do nome. Lançar o livro do Chico Buarque e vir logo em seguida com tipo O Irmão Possível, ia ficar parecendo que era meio que o irmão que deu para arranjar, né? Seria algo meio ficaria perderia muita força editorial, né? Então a Companhia das Letras deu uma lista de nomes para ser escolhido e ficou A Resistência. O que, curiosamente, foi muito bom esse nome, A Resistência, porque eu entendo que seja a resistência da família, é uma resistência familiar aqui relatada, é uma resistência de um filho adotivo, de todas as dúvidas que existem num âmbito familiar em ter uma adoção. É a resistência do próprio Fuchs de relatar isso. É a resistência, por exemplo, de falar sobre a violência de uma ditadura. Especialmente no Brasil, a gente discute muito pouco o que são as ditaduras. E esse título ficou especialíssimo para o livro, né? Então é um livro sincero, é um livro emocional, é um relato pessoal muito sensível. Não é um livro para trazer respostas. Ele vai lhe trazer muitas indagações, muitas perguntas, mas ele não propõe respostas. Ele é um livro de reflexões, de pensamentos, de reflexões, de fazer o leitor pensar. Não à toa, realmente, é o livro da literatura nacional dos mais elogiados dos últimos anos e merece a leitura aí, você aproveitar esse comecinho de ano, faça suas metas literárias aí para 2018 e coloque esse livro porque vale, é um pequeno clássico, eu talvez já considere assim. E é isso, pessoal, vamos conversar mais sobre esse livro. Eu quero saber o que é que vocês acharam aí desse romance. Quem não leu ainda, deixa sua impressão aí, o que é que você já tem ouvido falar desse livro, mesmo se você não leu. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o like, o joinha aí embaixo, se inscreve no canal e é isso. Tchau!